Dando sequência ao nosso módulo específico de recursos, falamos no vídeo passado sobre recursos adesivos. E agora eu preciso fixar outras regras, principalmente de contagem de prazo, tá? Já é sabido que recurso no processo civil, você tem um prazo de 15 dias e quando for embargos de declaração, prazo de 5, ok? Vem comigo então, regrinha do artigo 1003. O artigo 1003, ele fixa para nós a contagem da data, né? O prazo para interposição. Qual é a data para a interposição de um recurso no processo civil? O prazo para interposição de um recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria e o MP são intimados da decisão. Então, prazo para contagem de recurso é com base na intimação dessa decisão, tá bom? Agora, pode acontecer dessa intimação ser em audiência? Sim. Imagine vocês que o juiz proferiu a decisão em uma audiência. Qual o prazo para recurso? Se a decisão foi na audiência, o prazo para recurso será a data da audiência. Agora você não pode esquecer também que um dos artigos mais importantes que nós estudamos é o artigo 231, inciso 1 a 6, né? Na realidade, o 231 é aquele artigo que fala: começa-se a contagem do prazo, da juntada do mandado, lembra disso? Da juntada do AR. Então, ele pegou essa regrinha do 231 e fala que aplica-se toda essa regrinha que nós aprendemos do artigo 231, de 1 a 6, ao prazo de interposição de recursos pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação, tá? Então vamos lá, vamos fixar. Eu aplico o artigo 231 ao prazo de interposição de recursos pelo réu, contra a decisão que foi proferida anteriormente à citação. Então, se eu tenho uma decisão que ela foi anterior à citação, será contado para a regra de recurso, eu quero recorrer da nulidade de uma citação, a partir do momento que foi feita a citação, a juntada desse mandato, conforme o artigo 231, tá bom? Legal. Então, no artigo 1003, parágrafo 1º e parágrafo 2º, fixamos regras de contagem processual. Se nós já fixamos as regras de contagem processual, necessário se faz agora observar algumas outras coisas, como por exemplo, quando você fala de interposição, você tem que saber que a interposição é através de uma petição inicial. Eu vou interpor um recurso através de uma petição inicial. Essa petição ela vai ser protocolada em cartório ou conforme regras da organização, né? Ressalvado algumas regras especiais. Então, o que seria ressalvado algumas regras especiais? Processo eletrônico, por exemplo. Processo eletrônico não tem como protocolar em cartório, tendo em vista que automaticamente você faz isso de forma eletrônica. Ou, dependendo da vara, é lá junto com o distribuidor. Pô, professor, mas não é para distribuir o recurso. Porém, eles podem, por uma questão de organização, falar, olha, o protocolo do recurso será feito lá no distribuidor. Essa é a ideia central do parágrafo 3º, tá? É muito importante, quando recebido desse recurso, que eu faça a aferição da tempestividade do recurso. O que é a aferição da tempestividade do recurso? A aferição da tempestividade do recurso significa ver se ele está dentro do tempo, se foi proposto dentro do seu devido tempo, se está tudo ok, se está tudo correto aquilo que está sendo afirmado, tá bom? E aí a gente tem que lembrar que quando você fala de aferição da tempestividade do recurso que foi remetido pelo correio, eu observo sempre a data da interposição, a data da postagem, tá? Então, qual foi a data da interposição, qual foi a data da postagem, e aí eu tenho que casar todas as informações para averiguar a tempestividade do recurso. O parágrafo 5º, ele fixa para nós a questão do prazo de 15 dias
excetuado embargos de declaração, que você já sabe que o prazo será de 5 dias, tá? E lembrando que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local, no ato da interposição do recurso. Lembrando que o feriado local, ele interrompe o prazo, né? Ele não é dia útil para a contagem do prazo. Então, se eu tenho que o recorrente tem que comprovar o feriado local no ato da interposição do recurso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu não comprovar, é engraçado isso, né? Você fala, pô, Alex, mas o tribunal deveria saber. Mas às vezes, se foi um feriado local, como este do parágrafo 6º, eu tive que fazer uma interposição que às vezes o tribunal não sabe que foi feriado local na minha cidade, tá certo? Então a ideia é o seguinte, vai recorrer? Comprove então a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. Essa é uma regra básica, tá certo? Então aqui nós vimos contagem, vimos a questão da conferência da tempestividade e vimos também que vai recorrer, você tem que comprovar a ocorrência de feriado local já no ato da interposição do recurso, tá certo? Muito bem. O que mais que a gente precisa destacar? Alex, pode acontecer da parte que ela gostaria, né, a parte que gostaria de recorrer, pode acontecer dessa parte vir a falecer? Pode. Pode acontecer o falecimento da parte. Alex, mas se vier a acontecer o falecimento da parte, como que eu devo proceder? Olha, no artigo 1004, ele fala que se você tem um prazo de interposição de recurso, né? Então está correndo lá o prazo de interposição de recurso, e sobrevier o falecimento, observe que o falecimento aqui é tanto da parte quanto do seu advogado, tá? Ou aconteceu algum motivo de força maior, uma enchente, uma tempestade, alguma coisa relacionada a isso lá, que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Então observe que esse prazo de suspensão, ele é um prazo de suspensão que ele suspende, aí eu devolvo o prazo para o herdeiro e o herdeiro ele vai resgatar o prazo de recurso. Essa é a ideia central aqui no 1004. Então eu faço o recurso, eu faço a interposição desse recurso, houve o falecimento da parte, o que acontece com o prazo? Pode ser da parte ou do advogado. O prazo fica paralisado, ele fica sobrestado, tá certo? E aí nessa ideia central, o que eu tenho que gravar? Que assim que eu retomo, assim que eu tenho quem é o herdeiro ou o sucessor, começa a correr novamente depois da intimação. E aí tomar muito cuidado, porque você gravou aquela regrinha que suspensão conta o que sobra. Só que a literalidade do 1004, ele fala assim, ó, contra quem começa a correr novamente depois da intimação. Ele devolve todos os prazos que foram contados no artigo 1004. Essa é a ideia central aqui, tá bom? Quando for hipótese de litisconsortes, o artigo 1015, 1005, ele estabelece que aproveita-se. Então eu tenho lá, ó, no polo o réu, tenho a parte A, parte B e parte C. Eles formam o que nós chamamos de litisconsortes. Se apenas A recorreu, o recurso, ó, então eu tenho um recurso, esse recurso apenas A recorreu, ó. Esse recurso vai aproveitar para B, que vai aproveitar para C também. Por quê? Porque eles formam litisconsortes, os interesses deles são comuns. Agora, não haverá esse aproveitamento se houver interesses distintos ou opostos. Mesmo sendo litisconsortes, pode acontecer dos interesses serem distintos, pode acontecer dos interesses serem opostos, tá? Conforme observamos aqui no 1005. Então, aproveita-se, se aproveita, salvo se for distintos ou opostos. E no parágrafo único, ele fala que, havendo essa solidariedade passiva, né, o recurso interposto por um devedor aproveita aos outros quando as defesas opostas ao credor que lhe forem comum. Mesma regrinha do 1015, tá? É importante você observar que o recurso,
quando você fala de recurso no processo, esse recurso ele tem como objetivo mudar uma decisão. Então, se A, B, C e D foram alvo dessa decisão, se A está recorrendo e os quatro estão no mesmo polo, logo esse recurso vai influenciar para B, para C e para D. Então, tomar muito cuidado com esta observação, que é litisconsortes aproveita seu recurso para a parte oposta, tá bom? Salvo para a parte que é litisconsortes, perdão. Salvo quando for distinto ou oposto o interesse. Essa é a ideia central estabelecida aqui no artigo 1005, ok? No próximo tópico eu venho e falo contigo sobre preparo e remessa de retorno. Daqui a pouquinho.